Então, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a esse estudo bíblico sobre alguns temas, especialmente temas conflituosos, temas curiosos da nossa Bíblia, da Santa Bíblia, que é a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada. E esse cursinho, esse estudo nosso é de 4 semanas, ou seja, esta segunda e mais 3 segundas adiante. Nessas 4 segundas-feiras que nós estudaremos alguns temas da Bíblia, nós terminaremos bem no mês da Bíblia. Boa noite, sejam bem-vindas. Ou seja, bem no mês da Bíblia nós estudaremos 3 segundas-feiras. E foi providência de Deus que nós começamos um estudo, vamos dizer, catequético, bem na semana, que começou com o dia do catequista. Não foi nada planejado. É tudo obra de Deus. E como eu disse, meu nome é Joairton. Eu fiz escola catequética nessa paróquia por 2 anos. E não assumi uma turma de catequese. Por vários motivos. Dentre eles, a falta de disponibilidade para assumir uma turma do começo ao fim. Fui catequista em algumas turmas. Catequista STEP. Quando faltava um, eu estava lá disponível para auxiliar naquele momento. Também eu fiz o curso de ministros nessa paróquia por 2 anos. E na escola catequética e no curso de ministros, alguns textos a gente estudou, algumas relevâncias bíblicas, formas de interpretar, a importância da doutrina católica. Então, essa é a base de conhecimento que eu tenho da paróquia. Outra base de conhecimento foi também 2 anos de Escola Paulo Apóstolo, que é uma escola de formação oferecida pelo Movimento de Renovação Carismática Católica. Ademais, não é exatamente o meu currículo que me qualifica para esse estudo. Pelo contrário, é a curiosidade que eu tive sobre alguns assuntos, pesquisei, encontrei livros. Dentre os livros que eu tenho lido, tem um que é A Igreja do Deus Vivo, curso bíblico popular, ou seja, um curso bíblico simples como esse que vamos fazer. O outro livro que eu tenho lido é Por que esses ex-protestantes retornaram à Igreja Católica? E ali eu pude ler ex-pastores, ex-bispos anglicanos, eles dizendo por quê, o que foi que eles leram na Bíblia que os fizeram retornar à Igreja Católica. Então é com base no conhecimento desses autores, pode sentar, tem lugares ainda. É com base no conhecimento desses autores que nós vamos estudar esses temas específicos da Bíblia. Por que temas específicos? Porque a Bíblia fala de diversos assuntos, mas nós vamos estudar somente esses 4 temas que eu já apresento a vocês. Então, nosso primeiro tema vai ser sobre imagens, idolatria e santos na Igreja Católica. Vai ser o primeiro tema do nosso estudo bíblico. O segundo tema é sobre Maria, do Gênesis ao Apocalipse. A mulher, Maria. O nosso terceiro tema são as riquezas espirituais apresentadas e experimentadas na Igreja Católica. A primeira riqueza espiritual é a fé católica, que é baseada na Palavra de Deus, na tradição apostólica e no magistério da Igreja. A segunda riqueza é a Eucaristia. A terceira riqueza é o celibato. E a quarta riqueza que eu destaco nesse estudo é a confissão. Por que somente essas 4? Porque essas riquezas aqui são exclusividades católicas. Imagens, idolatria e santos. Primeiro texto bíblico. Esse texto bíblico eu já o trouxe. Tem na Bíblia? Tem na Bíblia. Vamos acompanhar. Quem já viu esse texto? Êxodo capítulo 20, que diz:
Então, desde o versículo 1. Então, Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Olha o versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, netos e nos bisnetos, daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Destaque para o versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus. O que está em cima nos céus? Começando pelos besouros, os passarinhos, subindo um pouco mais, nós chegaremos aos anjos. Os anjos estão no céu. Então, por esse texto bíblico, lendo somente ele, nós não podemos fazer imagens nem de aves, nem de anjos. Ou embaixo sobre a terra, cobras, bois, pessoas estão sobre a terra. Ou nas águas, por exemplo, peixes e outros animais aquáticos. É proibido por Êxodo, capítulo 20. Muito bem. Olhando somente esse versículo bíblico, nós deveríamos sair agora do pátio dessa igreja, porque ali tem imagens de pessoas que estão sobre a terra. Ali na nossa igreja, na nossa comunidade, sempre aparece, por exemplo, uma imagem de um passarinho, de uma pomba, que é um pássaro, está no céu. É uma ave do céu. Na nossa igreja também a gente pode, por exemplo, na Legião de Maria, tem uma cruz, tem uma mulher, e embaixo do pé daquela mulher tem uma cobra, sendo pisada por aquela mulher. É uma imagem de um animal que está sobre a terra, a cobra. Porque nós precisamos ver, há uma diferença. E nós vamos ter que compreender. Essa imagem é de um ídolo, ou seja, de um boi, de um bezerro feito de ouro. Pelo gesto das pessoas em volta, vocês já percebem que é um Deus, ou seja, um Deus com D minúsculo. Quem conhece o livro do Êxodo, ou quem vai ter a curiosidade, vai ver que o povo de Deus construiu um bezerro de ouro para adorar. E Deus já tinha proibido a construção de imagens. Está aqui um exemplo de imagem que descumpre essa leitura de Êxodo. Aqui está a imagem do deus Baal. Quem lê as profecias de Isaías e Jeremias, verá o caso também de Elias contra os profetas de Baal. Foi uma concorrência muito acirrada. E Elias, o profeta Elias, venceu, portanto, com a força do Deus vivo, a prova contra os profetas de Baal. E essa é a imagem de um Deus que foi um ídolo judeu por um momento, Baal. Mas, então, por que é que a Igreja Católica, a sua igreja, tem imagens? Se Êxodo capítulo 20, versículo 4, proíbe expressamente. Ora, no mesmo livro do Êxodo, no capítulo 25, ou seja, 5 capítulos à frente, olha o que o próprio Deus fala. Far-me-ão um santuário, e habitarei no meio deles. Construireis o tabernáculo e todo o seu mobiliário, exatamente segundo o modelo que vou mostrar-vos. Versículo 10. Farão uma arca de madeira de acácia.
Seu comprimento será de 2,5 côvados, sua largura de 1,5 côvado e sua altura de 1,5 côvado. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro, e farás por fora, em volta dela, uma bordadura de ouro. Versículo 18. Farás 2 querubins de ouro. O que é um querubim? No capítulo 20, Deus não tinha dito para não fazer escultura de nada que estivesse no céu? E agora no capítulo 25, ele manda fazer uma arca e manda colocar nessa arca a imagens de anjos. Irmãos, são apenas 5 capítulos adiante e Deus já mandou fazer imagens. Deve haver uma boa explicação. E a Igreja Católica encontrou. Então, vamos compreender. Ainda continuando na Bíblia, mas já que uma amostra de um artista, uma reprodução do que seria essa Arca da Aliança. Uma espécie de, vamos chamar no nosso modo de falar, um caixote com uma tampa e com 2 anjos com as suas asas quase que tocando a outra asa. E era daí, do meio desses 2 anjos, que Moisés ouvia a voz de Deus falando com ele. Mas não paramos por aí. No livro dos Números, está logo depois do Êxodo, que é o 2º livro da Bíblia, o Êxodo. Depois vem o livro de Levítico e depois Números. Mais um texto bíblico que permite que se faça imagens. É o capítulo 21, versículos de 4 a 9, que diz: partiram do monte Or, na direção do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que, diziam ele, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Estamos enfastiados desse miserável alimento. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós estas serpentes. E aí continua a palavra de Deus dizendo: Moisés intercedeu pelo povo. Deixa eu só explicar sobre a palavra interceder. Moisés foi até Deus falar pedindo em favor das pessoas. Porque Moisés tinha o favor de Deus. Deus se congratulava com Moisés. E é por isso que o povo foi até Moisés e disse: Moisés, as serpentes estão nos matando. Vá até Deus. Nós estamos aqui nesse deserto com fome e com sede. E ainda tem serpentes nos matando, Moisés. Então Moisés intercedeu pelo povo. Versículo 8, olha o que diz. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido olhando para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. O mesmo Deus que proibiu em Êxodo 20 de fazer imagem de qualquer ser, agora manda fazer uma imagem de uma serpente de bronze com a finalidade de auxiliar o povo, de entender que é Deus que salva, que Deus usa até mesmo uma serpente de bronze para trazer a cura para as pessoas. Ora,
A que conclusão nós chegamos até aqui? Que o Êxodo capítulo 20 não pode ser lido isoladamente. Ele deve ser lido conjuntamente com os outros livros bíblicos. Porque no mesmo livro bíblico, Deus manda fazer anjos, imagens de anjos. Nos livros seguintes, Deus manda fazer uma serpente de bronze, ou seja, uma imagem. Por isso, a conclusão que nós chegamos nesse primeiro momento é que Deus não proíbe fazer algumas imagens, mas Ele proibiu fazer outras imagens. Onde está a diferença? Aqui, uma imagem da serpente de bronze de um lado e da imagem de Jesus do outro lado. Adianto para vocês que a serpente de bronze levantada no deserto era a prefiguração de Jesus. Nós estamos no deserto, nesse mundo, no pecado, nas aflições, nas provações. Nós estamos praticamente condenados à morte eterna, porque nós somos picados pela tentação, pela serpente lá do Gênesis. Estamos, portanto, atingidos pelo veneno do pecado. E o pecado leva à morte eterna. E assim como a serpente foi levantada, e quem olhasse para a serpente pela fé era curado, olhando então muito mais para o Filho de Deus levantado, que cura nós não temos? Continuemos explicando. Disse o próprio Jesus no Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículo 14. Palavras do próprio Jesus. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Deus se utilizou de uma imagem, de uma serpente levantada no deserto, para anunciar que o Filho dele seria levantado numa cruz, não para curar de veneno de cobras terrenas, mas da maldita cobra conhecida como Satanás. Então, para Deus, qual a utilidade de uma imagem? Transmitir uma mensagem, anunciar algo, como ele fez nesse caso da serpente, e que o próprio Jesus depois confirmou, assemelhando a ele, ao seu próprio sacrifício, aquela serpente de bronze. Isso quer dizer que Jesus, quando veio, ele não reprovou Moisés por ter feito a serpente. Até porque ele fez a serpente porque o Pai de Jesus tinha mandado. Assim, sobre imagens, a gente conclui que uma imagem é apenas uma forma de comunicação. É uma forma de transmitir uma mensagem sem letras. A pessoa, sem saber ler ou escrever, ao olhar para uma imagem, ela vai colher alguma mensagem. Então, as imagens na Igreja Católica é considerada uma arte sacra. Como a música é uma arte sacra, os hinos cantados na igreja, como também desenhos, figuras, poemas religiosos são artes sacras. Teatros, a imagem é apenas uma arte sacra, ou seja, feita para Deus, para a glória de Deus, e que serve para transmitir uma mensagem, seja ela conforme o Evangelho. As imagens também servem para registrar a vida de uma pessoa. Vocês já perceberam que a imagem de Nossa Senhora, lá em Guadalupe, é de uma forma. A imagem de Nossa Senhora em Aparecida é de outra forma. A imagem de Nossa Senhora lá em Fátima já é de outra forma, outra cor, um outro jeito de vestir. Porque a imagem tem a finalidade de transmitir uma mensagem. Por exemplo, em Guadalupe, Nossa Senhora apareceu em forma de Índia. Ou seja, o desenho que estampou-se no pano daquele índio era de uma mulher índia, ou seja, Maria vestida de índia, dizendo aos exploradores espanhóis: a mãe de Jesus
se une com esses índios e não concorda com essa exploração. Então, ao olhar para a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, a gente tem que perceber, olha, a mãe de Jesus usou-se de empatia, colocou-se no lugar dos índios explorados para dizer, parem de explorar os índios. É uma das mensagens históricas que a gente tira. Uma imagem, por exemplo, de São Francisco de Assis, a gente sabe, aquela roupa marrom, amarrada, e ele com o cabelinho rapado. Aquela imagem nos diz o quê? Diz que Francisco foi um jovem que quis se vestir de forma bem despojada, de pouca beleza, por isso aquele marrom parecendo sujo. E ele quis usar sandálias, porque as sandálias é o calçado mais simples. E também São Francisco de Assis rapando a cabeça, renunciando, no caso do tempo dele, renunciando a toda vaidade, a toda beleza. Ele quis renunciar a tudo isso por Jesus. Então, ao olhar para a imagem de São Francisco, de Nossa Senhora, nós temos que entender a mensagem que ela transmite. Nós temos aqui a imagem. Essa imagem nos fala de quê? De qual evangelho? Qual evangelho que está escrito nesta imagem? A pessoa que não sabe ler, mas ela olhando essa imagem, ela lê aqui o evangelho de Jesus Cristo, narrado pelos 4 evangelistas, a passagem do batismo de Jesus. Essa imagem tem a finalidade de evangelizar as pessoas. Olhando para ela, as pessoas se lembram, Jesus foi batizado. Essa auréola ao redor da cabeça de Jesus, de João Batista, nos diz o seguinte: Jesus e João como eu, como você, Jesus, que nós arrumamos aquela desculpa de dizer, não, mas ele é o Filho de Deus. Ótimo, João não era o Filho de Deus. E, no entanto, perdeu sua vida por causa do testemunho a Jesus Cristo. Só de olhar e ver por que eles estão com auréolas, já quer dizer que eles foram santos, pessoas que se dedicaram a Deus. Olhando também, a gente lembra do nosso batismo, né? O batismo de Jesus. Eu também fui batizado. Será que eu estou vivendo realmente o meu batismo? Será que eu estou sendo um católico honrando o Espírito Santo que eu recebi no batismo? Então, ao olhar uma imagem como essa, tem muito como refletir e pensar. É o evangelho em desenhos, é o evangelho em figuras. Isso não pode e não desagrada a Deus. É uma forma de transmitir o evangelho. Esta imagem de São João Batista, que é o padroeiro dessa paróquia de Presidente Médici, nos fala o quê? Ótimo, está vestido uma roupa vermelha, é um mártir que perdeu a sua vida. O vermelho lembra o martírio. E realmente, São João Batista foi um mártir morrendo, perdeu a cabeça por testemunhar Jesus. Aquela ovelhinha aos pés de João, porque João foi o precursor. Ele é quem já bateu o sininho para as ovelhas perceberem que o dono do rebanho estava chegando. E essa mãozinha mostrando para cima, o que esse gesto? Vocês já repararam que todas as imagens de São João Batista estão sempre apontando para o alto? Porque ele disse no Evangelho, é preciso que eu desapareça, é preciso que eu diminua para que Jesus cresça. O santo na Igreja Católica tem essa finalidade. Você olha para o santo e ele te aponta. Olha para Deus, é para o céu. É de lá que vem o teu socorro. Então as imagens, elas não são deuses. As imagens usadas na Igreja Católica, elas têm finalidades. E elas não são proibidas por Deus. Como nós vimos, o próprio Deus autorizou.